Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é súmulas de literatura portuguesa. Nós vamos estudar a obra do professor Cândido de Oliveira, mas me ocorreu o seguinte, depois que a gente já tinha anunciado pelo site oficial da rádio o título do programa. As pessoas têm uma ideia hoje de poesia ou de literatura, não é? Porque o nosso programa de hoje seria dedicado à poesia trovadoresca, né? Ou à poesia galaico-portuguesa. O trovadorismo dentro de um contexto histórico, ele está ligado à época medieval, não é? O trovadorismo corresponde à primeira fase da história de Portugal e está, por conseguinte, intimamente ligado à formação do país como reino independente, né? Então, o conjunto dessas manifestações literárias, chamadas trovadorismo, reúne poemas feitos por trovadores. Esses poemas eram cantados em feiras, festas, castelos, etc., etc., na Idade Média. Classicamente, a poesia trovadoresca é dividida em dois gêneros, o lírico e o satírico. O gênero lírico se subdivide em duas categorias, que são as cantigas de amigo e as cantigas de amor. E o gênero satírico, por sua vez, também é dividido por duas categorias, que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Né? Bem, mas eu me dei conta de que talvez faltasse para os nossos ouvintes alguma outra perspectiva em relação à poesia. Portanto, antes de nós entrarmos, nós faremos assim uma série de programas da República, o nosso programa República, voltado a essa temática, né, de súmulas de literatura portuguesa, mas antes de nós chegarmos especificamente na literatura portuguesa, eu quero fazer com vocês um passeio pela história da poesia. E, evidentemente, que nós vamos levar certamente alguns programas em relação a isso. Pode ser que os nossos programas não sejam contínuos, né? De repente, a semana que vem eu falo de um outro tema, vamos ver. Mas nós vamos fazer um passeio pela história da poesia, antes de entrar especificamente na literatura portuguesa. E, para tanto, eu vou pegar aqui um livro, que é um dos poucos livros brasileiros sobre isso, sobre essa temática, que foi lançado pela historiadora e professora de História da Arte, a professora Ruth Giudice. Ela é graduada em Línguas Neolatinas, Turismo e Pedagogia. É uma pessoa simpaticíssima, mora em Petrópolis, foi presidente do Instituto Histórico de Petrópolis durante muito tempo. E, enfim, a professora Ruth lançou esse livro que é absolutamente gostoso de ler. Né? A obra dela chama Um Passeio pela História da Poesia. E o objetivo é isso mesmo, é levar o leitor a uma pesquisa da poesia em todos os tempos, em todos os lugares. Ela não faz reserva de estilo a ninguém, não é? Nem a nada. E, de certa forma, apresenta uma cronologia dessas questões. Por que é importante hoje nós falarmos de poesia? Sobretudo para entender que no início, portanto há muito tempo atrás, não há como separar a história dos povos da poesia. Entre os gregos, os poetas eram seres especialíssimos. Então, quando a gente fala em poesia,
é preciso ter em mente de saída que o que hoje nós entendemos como poesia nunca foi o que era entendido na época dos gregos, na época dos egípcios, na época de Israel, não é? Portanto, a própria Bíblia, não é, afirma que o mundo foi feito pelo Verbo, certo? E, portanto, essa afirmação de que o mundo foi feito pelo Verbo designa alguma coisa. A ciência nos mostra, e todos os estudos mais profundos de metafísica nos mostram, que o mundo tem uma trilogia vibratória, o mundo se assenta numa trilogia vibratória, que é luz, calor e som. Vejam vocês que na própria narrativa do Gênesis bíblico, não é? Como é que Deus vai construindo o mundo? Deus vê, olha, portanto, fala, confirma e passa para o dia seguinte. Essa ideia da voz, a ideia do verbo, nós já falamos para vocês em outros programas que, segundo a filogenia, os estudos da filogenia e da biologia evolutiva, aquilo que tornou o homem, o advento da voz, é o maior advento da história da filogenia. O que tornou o homem humano não foi a verticalização do andar. Portanto, não é porque o homem anda em pé que ele adquiriu inteligência. Porque o cérebro, segundo a filogenia, esse cérebro que a gente tem hoje, ele tem milhões de anos. E ele ficou durante milhões de anos com a mesma configuração. E enquanto ele estava numa configuração antiga, não havia voz, né? Num determinado momento, e isso é absolutamente misterioso, o surgimento da voz. Quer dizer, em que momento a voz surge? Por que ela surge? A única coisa que os cientistas sabem é que a voz não é o produto de uma evolução biológica. Portanto, o próprio advento da voz é um mistério dentro da natureza, né? Dentro da biologia. A ciência reconhece isso. Não há explicação para o surgimento da voz. E o Prêmio Nobel de Medicina, eu já falei para vocês algumas vezes também sobre ele, o Dr. John Eccles, ele afirma categoricamente, o cérebro e o eu, por exemplo, nas obras dele, exatamente isso, que ele explica como é que vai surgir a voz. E ela não surge em razão da verticalização do corpo, né? A coluna vertebral. O macaco anda, por exemplo, tem um andar diferente do ser humano. O ser humano anda em pé. Pensava-se que essa verticalização da espinha, né, da coluna vertebral, é que teria criado, talvez, algumas diferenciações. E hoje em dia sabe-se que não. Ora, nós vemos, quando a gente estuda, tem um pouco de cultura, que a poesia é tão antiga quanto a civilização. Aliás, nós não temos nenhuma civilização, ao que tudo indica, que não tenha tido um esquema poético, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, a poesia no mundo judaico, hebraico, a poesia, os poetas e os profetas, eles sempre caminham juntos. Sempre. São figuras absolutamente importantíssimas na história, não só de Israel, bem como da Grécia e de todos os povos. Então hoje, a ideia que a gente tem de poesia é uma coisa completamente diferente. E o que eu gostaria particularmente de conversar e de trazer para vocês nessa série que nós vamos fazer sobre as súmulas de literatura portuguesa é trazer uma perspectiva diferente da importância da voz, não é? E daquela sua amiga, que é a escrita, a gramática, né? Embora nós tenhamos tido povos que não tinham a escrita como hoje nós entendemos,
Mas esses povos tinham a voz, a poesia. Então, a poesia é tão antiga quanto a civilização. Os autores mudam, evidentemente, mas a poesia sempre foi considerada, desde tempos imemoriais, a linguagem dos eleitos. Vejam vocês que quase todas as profecias são escritas em poesia, são versos ritmados. Os autores, os grandes estudiosos da Cábala, né, e mesmo da Torá, mostram claramente que ela foi escrita segundo uma cadência e um ritmo poético. Portanto, isso avança, isso adentra. Os judeus até hoje têm uma forma de lidar com as palavras, um estudo chamado gematria, né, onde cada letra equivale a um número. Então, a letra para o hebreu, ela não é algo morto, ela é um ente vivo. Isso é quase que a mesma ideia que Pitágoras tinha dos números, né? Não como entes abstratos, quantitativos, mas como entes mesmo qualitativos. Quando a gente pensa, por exemplo, uma das formas, segundo o que se tem, uma das almas mais sensíveis que teve, que foi, ao contrário do que muito pouca gente sabe, foi um grande poeta, foi exatamente Akenaton, que foi um faraó do Antigo Egito, não é? E, portanto, num sentido histórico, Akenaton, ou Amenófis IV, não é? Que foi um faraó da 18ª dinastia egípcia, ele transforma o politeísmo egípcio na primeira religião monoteísta que se tem notícia, ao menos é o que corre por aí. Ele troca Amon, que é o deus dos deuses da sua terra, por Atom, né? Referenciado por ele como na figura do sol. Então, é por isso que ele assume para si o nome de Akenaton. Portanto, Akenaton é aquele que é agradável a Atom, né? Agradável ao sol. Akenaton é o primeiro soberano da história antiga a reconhecer um Deus único. Ele se casa com Nefertiti, ou Nefertari, não é? Sobre ele tem esculturas muito importantes até hoje no Cairo, em Berlim também. E a beleza de Nefertiti é clássica, né? Então, ele muda a capital do império, de Tebas para Tel El Amarna, aonde ele ergue uma cidade nova voltada para Amon, o deus do sol. Depois que ele morre, isso tudo volta a ser como era. Agora, o que acontece? Existe o chamado hino ao sol, a poesia mais antiga do mundo, portanto a poesia que tem 4.000 anos. É exatamente uma poesia do faraó Akenaton. É o hino ao sol, né? Eu vou ler só a primeira estrofe. Hino ao sol. Tu te levantas belo no horizonte, ó sol nascente, que desde tua origem enches a terra com tua beleza. Tu que és Ra, tu a todos cativas, tu os envolve com teu amor. Estás longe, mas teus raios estão sobre a terra. Tu cobres as faces dos homens, mas eles não se dão conta de tuas vindas. E vai por aí afora. Então, o hino ao Atom é o primeiro hino, né, o hino ao sol, é o primeiro poema que classicamente é admitido como tal, né, de quase 4.000 anos atrás. Bem, vamos dar um pulo para a Grécia. Ora, a gente atravessa o Nilo, onde viveu Akenaton. Vamos agora para a Grécia.
Cristo, nessa altura, não havia nascido. Então, o que está acontecendo? Existe uma localidade chamada Epidauros. O que é Epidauros? Epidauros é o maior teatro grego, aonde, por exemplo, uma das maiores tenores, né, uma das maiores cantoras de líricas e de ópera que existiu, uma mulher absolutamente magnífica, foi a Maria Callas, né, a grega Maria Callas. Maria Callas cantou em Epidauros. O grego é o inventor deste teatro. Esse teatro é uma coisa magnífica. E esse teatro era feito para distrair o povo, não a distração como hoje a gente entende, né? Epidauros é exatamente o palco dos jogos da poesia trágica, onde os autores e os intérpretes encantam todo mundo com a sua obra. É uma coisa tão curiosa essa questão da voz, né, do som. Quando nós não tínhamos televisão, as pessoas devem se lembrar disso. E que havia o rádio, né, os programas de rádio, tinham novelas de rádio. A voz, nós nos acostumamos tanto com imagem que nós perdemos a conexão com a voz das pessoas. E o rádio ainda mantém essa conexão magnífica. Porque quando você está ouvindo uma pessoa contar história, por que contar história é uma coisa que encanta muito? As crianças adoram que conta história. Os adultos também. Veja que até o hábito pejorativo, negativo de falar mal do outro, de fofocar, é porque existe algo magnético, metafísico mesmo, na fala de todos nós, na voz, né? Os homens, no sentido genérico, se reúnem para conversar. Na verdade, todo o tecido, toda a vida sociocultural, ela só existe porque existe a voz, não é? Todos os homens nascem, crescem, se desenvolvem e morrem em sociedade. O homem é um ser conferente. Ele tem voz. Ele é um ser conferente. Então, a voz está acima de qualquer coisa. Em razão da voz, portanto, o homem, sendo o homem um ser conferente, ele se reúne. Então, o mote para a reunião, para qualquer reunião, é conversar. Ninguém se reúne para ficar calado, né? Nós trocamos impressões, sejam elas boas ou más, agressivas ou não. Então, esse mistério que tão cotidiano que nos atravessa e atravessa conosco a vida inteira. Vejam vocês que coisa magnífica. Há duas coisas no homem que não declina, não é? É o paladar. Aliás, uma das características da ausência de saúde é quando a pessoa perde o paladar, seja ela jovem ou seja ela velha. O paladar do ser humano não declina, né? E a voz também não declina. Tudo que nós temos declina, cai, perde, torna-se aborrecido, perde a sua eficiência. A voz não. E o velho tem voz diferente? Tem, mas ele não se cansa de falar. Aliás, quando uma pessoa se cansa de falar, veja, é ausência de saúde. Né? Mas nós perdemos a força muscular, nós perdemos a capacidade, parte da capacidade motora, né? Nós perdemos a visão, nós perdemos a audição, mas nós não perdemos a palavra. Nós não perdemos a voz. Então a voz acompanha o ser humano do início da sua vida até o fim, né?
É através da voz que nós fazemos os esconjuros, é através da voz que nós lançamos as maldições, é através da voz que nós criamos as intrigas, é através da voz que o Espírito Santo, né, as línguas de fogo do Espírito Santo desceram e os discípulos falam em nome de Cristo, não é? Então, sem a voz, nós não temos cultura. Sem a voz, nós não temos civilização. Se nós parássemos para pensar nisto, sobre esse aspecto, só por isso nós já deveríamos ter um apreço absoluto pela gramática, pela literatura, pela nossa voz. E mais do que um apreço à palavra escrita, nós deveríamos ter um apreço à palavra falada, não é? Antigamente, estas questões da voz era algo tão sério que bastava que o homem desse a sua palavra diante de um acontecimento, no fechamento de um negócio, que aquele acordo apalavrado seria mantido. E seria mantido pelo marido, pelo pai que fez, e na ausência do pai, a mulher manteria a palavra dada do marido. E os filhos também. Hoje, a gente faz contrato, faz o que quiser. E, da mesma forma que a pessoa deu a palavra, ela desdá a palavra. Portanto, não há honra mais naquilo que talvez seja um dos grandes mistérios da existência e da criação. Deus fez o mundo pelo verbo. Deus fala e o homem também. Não é? Então, desde o início da humanidade e até hoje, a voz veio acompanhando, né? E o que é que nós precisamos de recuperar? Nós precisamos de recuperar muitas coisas dentro da cultura. Uma dessas coisas que nós precisamos de recuperar é exatamente o valor axial da nossa voz, no nosso tempo, na nossa vida, naquilo que nós fazemos. Porque é impossível desassociar a nossa voz interior do nosso caráter. Uma coisa está associada à outra. Quando nós falamos que uma pessoa tem ética ou tem caráter, a voz externa o espírito, não é? Há uma conexão íntima entre o som que sai da sua boca e o seu espírito. Os índios brasileiros têm duas expressões lindíssimas. Os melhores, os seres mais evoluídos entre eles, aqueles que entendem a voz da natureza, são chamados de Ava, os belamente adornados. Estes Ava, por que o cacique tem pena? Por que ele usa pena? Quanto mais pena tem um cacique, mais Ava ele é, mais belamente adornado ele é. Portanto, significa o Ava é aquele que tem as belas palavras, que são as palavras que servem para se dirigir aos deuses. Ele entende a palavra dos deuses. Ele vive a palavra dos deuses. Ele é a palavra. Não é? E a partir disto, este Ava, em sendo ele mesmo a palavra, ele compartilha a palavra e ensina a palavra dos deuses. Ele é um Ava. Né? E os índios também falam que a criança tem que receber o nome que tem o espírito dela. Portanto, o espírito entoa uma voz.
E em cima deste tom da voz do espírito, o índio recebe o nome. E à medida que ele vai amadurecendo, o nome dele vai mudando consoante a voz dele, do espírito dele, muda. Né? Então ele não fica a vida inteira com um nome. São casos raros. Veja que nós temos uma... Isso é de uma sabedoria e é de uma beleza absoluta. Quando nós pensamos, por exemplo, na iniciação, não é? Por que o indivíduo, num sentido comum, quando ele vai iniciar-se em alguma coisa, ele muda o nome? O nome é a palavra. Né? Se nós pensássemos desta forma, que o nosso nome designa não a minha pessoa física, mas a minha pessoa enquanto filho de Deus, né? Portanto, a minha palavra, a minha voz, veja que até dentro do critério religioso, o que se espalha pelo mundo? A palavra de Deus, não é? É a catequese, é a dilatação da fé e do império, mas que faz-se através da palavra. Então a palavra não é meramente um som físico. E é isso que nós precisamos entender. E é este cuidado que nós precisamos de ter com a nossa língua. Portanto, o que nós falamos, como falamos, nós carregamos pestilências na entonação da nossa voz. Quando a gente está com raiva de uma pessoa, a gente transmite através da voz essa pestilência interna. E o inverso também é verdadeiro. Né? De modo que esta questão entre os antigos, portanto, da primazia da palavra, da beleza da voz, estava diretamente envolvida, imbricada, contida no conceito do que eles entendiam por poesia. Hoje, para nós, isso não faz sentido. Não é? E é preciso recuperar este sentido que os antigos tinham. Tá certo? Portanto, vamos voltar aqui. Epidauros é o nome do teatro grego. Né? Por que a gente se encanta com uma cantora? Por conta disso. Existe um mistério na voz. Veja, o teatro é voz pura. Né? As novelas são voz pura. Hoje, os filmes de Hollywood têm muito pouco diálogo, tem mais a violência. Então, perdeu-se a magia da coisa. Né? Mas quem ainda frequenta teatro sabe. Teatro é voz. Não é performance física, é voz. A ópera, o que é uma ópera? Meu Deus do céu, é voz pura. Não é? Então, bem, as primeiras tragédias gregas são encenadas por decreto oficial em Atenas durante o festival de Dioniso. O nome do deus não é Dionísio, é Dioniso. Tá? Às vezes, normalmente nós encontramos o nome deste deus escrito de uma forma errada. É Dioniso, não tem o i no final. Bem, então há registros oficiais disso. As primeiras tragédias são encenadas em Atenas durante o festival de Dioniso, que é um deus da natureza. Né? E Dioniso, esses registros, registram o quê? Elas foram ensinadas na primavera. Portanto, aparentemente são um entretenimento público, mas antes da poesia, né? Antes da tragédia ser um entretenimento público, ela é um ritual em honra do deus Dioniso. E elas passam a ser a própria consciência do povo grego. Bem, os temas da tragédia grega, portanto, são tirados da mitologia, das histórias que existiam nas epopeias. Né? Por exemplo, a gente tem Homero, a gente tem Hesíodo,
e os sucessores. Pena que certamente não chegou até nós as inúmeras poesias que deveriam ter existido na Biblioteca de Alexandria, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Calímaco de Cirene, que foi um poeta grego que viveu no século III a.C., ele teve a incumbência de criar, né, a Biblioteca de Alexandria. Então, quem criou a biblioteca? Calímaco de Cirene. E ela foi criada com a finalidade de guardar ali todo o acervo do conhecimento humano até então existente. Vejam vocês que coisa curiosa. Portanto, nós devemos a um grego, a um poeta grego, a criação de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foi exatamente a Biblioteca de Alexandria, destruída completamente pelos árabes no ano 645 da era cristã. Portanto, Maomé. Né? Então a Biblioteca de Alexandria existiu até o século VII depois de Cristo. Foi destruída completamente pelo Islã. Pois bem, Homero, um dos maiores poetas gregos. Homero nasce em Esmirna, na Ásia Menor, em 850. Mas ele vai viver também na ilha de Quíos. Homero viaja muito. Ele fica cego, né? Agora, muito bem, o que acontece? Homero escreveu 2 obras-primas, que é a Ilíada, que é o poema, né, que narra, que descreve a queda de Troia, e a Odisseia, que narra a volta de Odisseu, ou Ulisses, né, pelo mundo inteiro, para a ilha de Ítaca. O que pouca gente sabe é que Homero escreveu as suas 2 obras-primas já sendo cego. Tá? Ele já era cego quando ele escreveu a obra. Então, as obras de Homero são epopeias heróicas, né, em forma de poesia. Ora, evidentemente que não se tem muitas informações sobre Homero. Até hoje há muita conjectura se de fato há muita gente que duvida da existência de Homero, duvida da existência de que como é que um cego poderia ter escrito isso, né? Enfim, mas isso são questões. O fato é, existe a Ilíada e existe a Odisseia, né? E ele deixou, além da obra, discípulos, descendentes, eram os chamados Homéridas. Então, o seu legado serviu e serve até hoje de elemento de união do povo grego. Isso é uma coisa magnífica, você pensar que uma poesia mantém a união de uma cultura. Portanto, nós estamos falando de alguma coisa que transcende o sentido meramente material. Não é? Bem, as crianças gregas, até hoje, elas aprendem histórias de aventura e de heroísmo baseadas nos relatos de Homero. Né? Da Ilíada, da Odisseia, etc. Né? Um outro sujeito, Platão, filósofo grego. Platão tem uma inteligência pluralista, não é? É matemático, estuda música, homem riquíssimo, discípulo dos pitagóricos, de Sócrates, dos sofistas, foi muito amigo de Sócrates e não se conforma com a morte de Sócrates,
Depois da morte de Sócrates, ele vai para o Egito, vai para a Itália. E a filosofia de Platão tem como método a dialética, não é? É autor de inúmeros livros. Há muitos outros, certamente, se perderam. Não? Entretanto, ele não escreveu poesia. Né? Mas existe alguma coisa na obra de Platão que, efetivamente, ele cita o Nomotetes, que é o legislador supremo que veio ensinar os homens a falar. Bem, então, antes dos dramaturgos, nós temos gerações de poetas líricos. E esses indivíduos moldam a língua grega. A língua grega é muito bonita. O grego arcaico, né? O grego atual também é muito bonito, mas o grego arcaico é mais. Ele é extremamente sonoro. Existe uma diferença muito grande entre o grego atual e o grego arcaico. Quem já teve a oportunidade de ver, né, de falar, o grego antigo percebe isso claramente. Os versos são de uma beleza impressionante. Então, esses dramaturgos, havia, curiosamente, uma situação em todos os povos, quase todos os povos, em que os poemas eram declamados em público. Portanto, os poemas não eram um tipo de linguagem escrita para um leitor solitário. Isso, só essa característica, já nos dá uma ideia completamente diferente. Né? Portanto, os poemas nunca são escritos para leitores solitários. Portanto, para os gregos, os poemas são coisas coletivas, familiares. Né? E, evidentemente, que eles são tão familiares às poesias como são aos mitos. Os versos são musicais. Cada tipo de poesia tem um ritmo próprio. Eles tinham competições em que eles acompanhavam essas disputas poéticas, né? De competições, eles estavam paramentados, estavam com grinaldas, e essas disputas, de certa forma, são diversas, mas a gente tem uma trilogia aqui, são as rapsódias, as citaródias e o canto coral. O que são as rapsódias? São as disputas que declamam versos. São versos geralmente épicos, sem acompanhamento musical. Portanto, só a voz mesmo. Né? Veja, até hoje nas mesquitas, o chamado para as orações é feito pela voz. O muçulmano sobe no minarete e ele canta para lá. Canta. Né? As pessoas devem se lembrar também, praticamente não existe mais, exceto no interior do Brasil, muito no interior, há pouco tempo atrás eu vi. Mas está praticamente extinto. As carpideiras. Quando alguém morria, iam as mulheres carpir para a alma fazer a boa passagem. Então elas ficavam carpindo para o defunto e a família do defunto. Ora, na tradição tibetana, quando o indivíduo morre, existe uma sequência de poemas chamado Bardo Todol. Então o indivíduo morre e ele tem que ser encaminhado pelo bardo. E o bardo tem que ir falando coisas específicas. Então você tem alguém que está vivo do lado de cá, e este alguém acompanha a trajetória do morto, né, pelos seus diferentes níveis. Digamos, o morto não morre
O espiritismo hoje, por exemplo, vamos fazer um paralelo. O indivíduo, o sujeito morre e ele passa pelo túnel e ele já cai do lado de lá. Não, essa não é a concepção tibetana. A concepção tibetana, você não acessa o mundo dos mortos assim que você morre. Então, esse encaminhamento é feito através do bardo, não é? E o bardo vai, portanto, cantando, né, e encaminhando aquela alma, e isso dura mais de 50 dias. Né? O bardo tem obrigação de fazer o encaminhamento da alma. Né? Vamos lembrar que a prática de exorcismo é pela voz. Não é? As orações, as mezinhas, as rezas. Então, existe sempre um tipo de verso musicado, ou você tem um poema que tem um ritmo próprio. Então, eu não estou dizendo que isso é uma rapsódia, eu simplesmente citei alguns exemplos aqui que me ocorreram para a gente verificar como a voz, essa companheira tão cotidiana, né, nós não prestamos atenção nela. Então, a rapsódia são as disputas em que você declama verso, geralmente épico. O que são as citaródias? Elas são declamações individuais. Normalmente tinham acompanhamento de lira. Vocês devem se lembrar que o rei Davi era um pastor e ele cantava para o Senhor, não é? E ele estava sempre acompanhado com uma lira. Aquele instrumento, existe um instrumento que é o chamado instrumento de Davi, que é um saltério, né? É uma harpa deitada. Né? Então, a citaródia é, portanto, a lira de Orfeu, hein? Orfeu e Eurídice. Então, a citaródia são declamações com acompanhamento de lira. Portanto, você já tem a voz e você tem um outro tipo de som. E o coral. O coral é um tipo de disputa em que você treina os cantores e os dançarinos, e pode ter ou não, dançarinos que acompanham. Então perceba que aqui nós temos algum tipo de um escalonamento da voz. A rapsódia, você está falando sozinho. A citaródia, você está falando com um instrumento, um só, como por exemplo o violeiro, não é? O violeiro que canta com a viola, tá certo? Ele canta sozinho. Você já tem violeiros no Brasil que não cantam, eles só tocam a viola, como foi, por exemplo, o caso de Helena Meirelles. O caso de Helena Meirelles é uma coisa magnífica. Ela é uma analfabeta, uma das maiores violeiras do Brasil. Ela foi criada, nasceu num puteiro, né? Nunca foi puta, mas nasceu num puteiro, a mãe era puta. E ela aprendeu a tocar violão dentro do puteiro. Né? E a mulher era simplesmente um fenômeno. Um dia, alguém descobriu, ela já estava velha. Alguém a descobriu. E ela simplesmente explodiu na mídia. Morreu há pouco tempo atrás. Mas quando você escuta, né, a Helena Meirelles, ela não cantava nada. Ela só tocava viola. Né? Então, o que é? Aqui nós temos, efetivamente, um outro tipo de som, tá certo? E de modo que vai acompanhando a dona Onete, também velha. A história da dona Onete é fabulosa no Pará. Né? Dona Onete é a diva do carimbó, o chamado carimbó chamegado. Né? Foi professora a vida inteira e depois de velha, um dia tinha um pessoal cantando perto e ela, da casa dela, ela saiu, começou a cantarolar, pronto, a voz dessa senhora é simplesmente um estupor, né? E é considerada, dentro do norte brasileiro, uma das figuras mais fantásticas, quer dizer, uma descoberta apoteótica
a dona Onete. Não sei se vocês já ouviram falar dela, né? Então, o que, que nós temos? Aqui, voltando, inúmeros, veja que a tradição da voz, a lírica trovadoresca é voz, né? Tudo é a voz. A rapsódia. Então, o que, que é um rapsodo? Rapsodo é aquele que fala sozinho. Ele fala em verso. A citaródia é a voz com a lira, ou com um instrumento. Então, a gente poderia dizer que, certamente, o violeiro que está cantando sozinho, acompanhado de um único instrumento, ele está fazendo uma citaródia. Estou fazendo um paralelismo aqui, não é? E o canto coral. E aí você tem, por exemplo, os duetos, como você tem uma ópera, tá certo? O coral. Então, a gente tem um escalonamento de uso da voz, tá? Bem, essas competições eram realizadas na Grécia. Na Grécia inteira. Era feita competição em Delfos, em Esparta, em Olímpia. Atenas não. Atenas só começa a realizar essa competição por volta do século VI a.C. Bem, quem vai levar os poetas para as competições? Pisístrato. É Pisístrato que leva os poetas para as competições. Ora, segundo narra a lenda, a tragédia é representada como a síntese pelo poeta Tespes de Ática. Tespes tem a ideia de introduzir um ator. Então, como é que surgiu a tragédia? Havia o poema. O Tespes, né, introduz um ator para servir de contraponto ao coro. Portanto, estava tendo um canto coral. Lembrem, rapsódia, você está sozinho. Citaródia, está você e um instrumento. O coral, você está cantando e tem dança. Tespes traz um ator. Portanto, alguém que não cantava e nem dançava. Ele traz um ator. Esse ator vai servir de contraponto ao coro. Ora, a grande inovação dessa questão, né, dessa introdução que o Tespes faz, é que o ator vai representar mascarado. Ele não declama os seus versos, mas ele é alguém que personifica outra pessoa. E aqui existem os estudos poderosíssimos e absolutamente complexos da máscara. Veja que o carnaval é sempre de mascarados, não é? A máscara está ligada à pessoa. E aqui a pessoa divina, hein? A máscara está ligada à alma. Segundo as teorias, algumas teorias reencarnacionistas, não é só o espiritismo, não? A teoria da metempsicose, não é? Você tem uma máscara diferente em cada vida, né? Então é muito interessante porque a máscara, e é algo curioso, quando uma pessoa está mascarada, ela adquire uma personalidade que não é a personalidade dela, ela adquire a personalidade da máscara. Essas coisas são fantásticas, percebe? São magníficas. E são essas belezas, né, que vão fazendo a cultura dos povos algo absolutamente deslumbrante, né? O teatro de máscaras da Tailândia, o teatro de máscara da China, são coisas verdadeiramente deslumbrantes. Mas o que é isso? Vamos entender. A máscara representa a pessoa. Mas quando você está mascarado, você não é você. Você é a pessoa da máscara. Portanto, a máscara seria um tipo de pele, uma segunda pele. Segundo a iniciação, por que na iniciação você mascara o sujeito? Você põe máscara nele. Porque é a pele dele.
Quando os xamãs tornam-se xamãs efetivamente, o que é um xamã? O xamã é alguém que se tornou aquele animal. Então ele é um tigre. Ipsis literis. Não acredito. Não interessa o que você acredita ou não acredita. Nós estamos tratando de cultura. Para aquela cultura, se o sujeito vestiu a pele do jaguar, não é meramente uma pele. Ele é um jaguar em corpo humano. E ele se comunica com todos os jaguares. Perceba, nós estamos diante da máscara. Né? Por que havia o hábito de, ao embalsamar as múmias, mascará-las? Por que os processos de embalsamamento no Egito, os sacerdotes, quando iam embalsamar, todos eles se mascaravam de Anubis? Não é? Portanto, essa inovação que o Thespis traz, efetivamente, dentro do contexto grego, é algo novíssimo. Bem, quando ele traz esse ator, o ator vai representar mascarado, mas ele não vai declamar os seus versos, portanto, o verso da sua pessoa. Ele vai declamar o verso de outra pessoa. Então, o Thespis é o primeiro vencedor do primeiro concurso de dramaturgia que foi realizado no Festival de Dioniso. Muito pouco da obra dele restou. Agora, o que vai acontecer? Os poetas vão, vencido esse concurso, esse festival, os poetas vão levar adiante essa inovação de Thespis. E o que eles vão fazendo? Eles vão agregando outros atores. E aqui surge a tragédia. E vai surgir, por conseguinte, a comédia, etc. Não é? Surge disso. Então, hoje, digamos, o teatro que nós assistimos, não é? Surgiu com quem? Com Thespis. Não é? E vamos entender isso, quer dizer, veja, é muito interessante. Um dos problemas, dizem, clínicos, que acontecem com os atores, é exatamente a absorção do papel, da pessoa que ele representa. Há um filme absolutamente magnífico em relação a isso. Um filme antigo, chama-se O Crepúsculo dos Deuses. É uma atriz lindíssima, riquíssima, de Hollywood, e que vive presa na sua mansão, ouvindo a ela mesma, no tempo em que ela era aquela mulher rica, bela, famosa e influente. Ela não conseguiu se desvencilhar da persona, da máscara que ela assumiu por tantas vezes. O filme é uma tragédia, mas é absolutamente apoteótico, não é? Crepúsculo dos Deuses. Tem que ver. Ao mesmo tempo, ele tem uma série de outras nuances ali, não é? Mas essa ideia do conflito que a gente tem, não é? do indivíduo representando um papel. Quer ver um outro tipo de máscara, que não é uma máscara teatral, não é? É a identificação do sujeito com o cargo. Por exemplo, o indivíduo foi durante, 30 anos presidente da IBM. Evidentemente que esses cargos, com essas posições de destaque, são sempre cargos que têm uma grande liturgia, não é? Que tem toda uma ritualística. Nós esquecemos disso, Tem liturgia, todos os cargos de chefia têm liturgia e tem rito. E tem um mito próprio, inerente
aquilo ali. É um processo religioso transposto para a vida política ou para a vida privada, né? Particular, social. É o mesmo processo. Então o indivíduo é, durante, sei lá, 30 anos, presidente da IBM. Quando ele aposenta, ele está identificado. Se ele estiver identificado de tal forma com o personagem que ele era, porque veja, ele estava presidente da IBM, ele não é o presidente da IBM. É esta coisa magnífica da língua portuguesa que nos dá a diferença entre o ser e o estar. Né? O estar é um estado transitório, é um estado temporário. A Gisele Bündchen, por mais bonita que ela seja, ela está bela. Vamos dizer, dos 15 aos 40 anos. Vai chegar um momento em que a beleza declina, não é? A beleza física. Então, uma coisa que nós não podemos fazer é confundir o nosso ser com o nosso estar. E isso acontece muito com artistas, por exemplo. O cara está famoso, passa ali, as pessoas se atiram, manda e-mail, enlouquece quando a pessoa passa, etc. Tal, e o sujeito se identifica com a fama. E aí ele acha que ele é o bambambam da cocada preta. Não! Isso é uma das maiores ilusões que poderia cometer a vida de uma pessoa. Porque com a mesma facilidade com que o público te aplaude, ele te joga pedra. Então, é preciso ter um distanciamento. O Fernando Pessoa tinha uma frase muito curiosa. Ele falava assim: eu olho o mundo, entre eu e o mundo existe uma janela de vidro. Entre eu e o mundo existe uma janela de vidro. Por quê? Porque ele olhava o mundo como um observador, mas ele tentava não se identificar com os estares do mundo. Hoje você está rico, amanhã você pode estar pobre. Hoje você está casado, amanhã você pode estar viúvo, né? Hoje você está bonito, amanhã você pode estar gordo, feio. É isso. Agora, aquilo que você é, portanto, a sua intemporalidade, o seu espírito, a sua alma, você não pode confundir aquilo que você é com aquilo que você está. E normalmente esse é um erro clássico. A pessoa se identifica com o cargo dela e depois que ela se aposenta, como ela está absolutamente identificada com o cargo, com a persona, com a máscara, ela não sabe mais tirar a máscara. Né? E ela vive o resto da vida naquela angústia. Veja que aquela peça, oh meu Deus, agora me fugiu o nome, que tem o Fantasma da Ópera. Né? Ele tem dois lados, um lado lindo, belo, e o outro lado deformado. O lado deformado tem a máscara, o outro lado não. A Ilha do Dr. Moreau, ou então o médico e o monstro, né? Qual é a verdadeira persona do médico? Ele é o médico ou ele é o monstro? De modo que essa ideia da pessoa, quem é a sua pessoa? Deus é pessoa, não é? Certamente nós somos pessoas porque somos filhos de Deus. Porque Deus são três pessoas em uma. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. Né? Então tudo que a gente não pode, não deveria, em tese, né, seria se identificar com a nossa máscara. Porque nós vamos usar várias máscaras ao longo da nossa existência. Né? Bem, então, veja, quem vai criar, portanto, a tragédia, né, é Téspes. E a partir disso, a coisa vai evoluindo.
há inúmeros poetas, inúmeros. Agora veja, a poesia era algo coletivo, não era para ser lido privadamente. Hoje nós temos uma relação com isso completamente diferente, né? E até quando nós vamos ver os filmes, a gente não entende muito, né? Por que os reis ficavam se deliciando? Não é uma mera distração. Então é preciso entender que a poesia, entre os antigos, não é uma distração, uma mera distração. Havia uma relação espiritual com aquilo ali. Até hoje, os índios brasileiros se reúnem na tribo todas as noites, ao redor do fogo, para contar casos, experiências pessoais e os casos das suas tradições. É a palavra viva e entoada. O judeu é o povo da palavra, né? Israel é a palavra viva. Aonde está um judeu, está a palavra. Você não identifica um povo, o judeu notadamente, ele não é identificado pela geografia, ele é identificado pela palavra. Aonde ele está a Torá com ele, não é? Está Adonai, o seu Senhor. Então, há inúmeros poetas, né? A obra dos poetas é imensa. A gente tem elegias, sátiras, canções de amor para cantor solo, hinos, peãs. O que são peãs? Peãs são cantos de guerra, né? Cantos para coro. O canto para coro, por exemplo, é um legado dos poetas gregos líricos, né? Enfim, há uma brutalidade de obra poética, não é? Bom, infelizmente, chegou até nós, por conta das inúmeras guerras, né, algumas variedades. Então, você tem algumas citações em alguns livros, mas algumas sabe-se simplesmente da existência de alguns tipos de obras, mas nunca foram identificadas, porque certamente perderam no meio das inúmeras guerras, né, que existiram. Bem, entre esses poetas que chegaram até nós, existe, claro, a grande poetisa nascida na ilha de Lesbos, Safo. Safo nasceu no século VI a.C. e ela funda uma escola para a orientação das moças. Depois, Safo é acusada de desvirtuar essa orientação. Ela é casada com Querquilos, apaixona-se por um barqueiro que a rejeita e, diante dessa paixão não correspondida, ela se suicida. Ela se joga de um penhasco no mar, né? Platão chama Safo de a 10ª musa, a musa da poesia. E ela ficou muito famosa, né, pelas suas canções de amor, pela paixão que ela tinha pela natureza. Eu vou aqui recitar só uma das canções dela, um dos poemas chamado Estrela da Tarde. Estrela da Tarde é Vênus, não? Estrela da tarde, tu és a pastora da tarde, vésper, e trazes para casa tudo que a aurora dispersou. Trazes a ovelha, trazes a cabra, trazes as crianças para junto das mães. Veja que coisa magnífica isso, não é? Trazes a ovelha, trazes a cabra, trazes as crianças para junto das mães. Quando a poesia é algo tão espiritual,
que todas as vezes que você lê uma poesia, as poesias de verdade, não são essas mixórdias modernas, que a gente não tem mais poetas, né? Acabou tudo, é um cenário árido. Quando você lê um poema verdadeiro, você volta e lê aquele poema e parece que nunca leu. Ele sempre te ensina alguma coisa diferente. Então não existe essa coisa, eu li fulano de tal e nunca mais leio. Isso não existe. Você lê e lê de novo e lê novamente, e cada vez que você volta, te apresenta alguma coisa diferente. Um outro poeta é Alceu, também da ilha de Lesbos. Ele ama Safo, né? E dos fragmentos de Lesbos, mas ele não é correspondido, dos fragmentos dos poemas de Lesbos, de Alceu, desculpe, verifica-se que ele não era correspondido por Safo. Ora, Alceu é um apreciador notório, né, dos prazeres da vida. Ele lança-se com grande valentia à política e à guerra. É dele uma frase famosíssima, que as pessoas não sabem de quem é, repetem, mas não sabem. É dele a frase, in vino veritas, no vinho está a verdade. Né? Ele fala, traga-me o vinho. A frase completa é, traga-me o vinho, no vinho está a verdade. É de Alceu, aquele que era apaixonado por Safo e que não é correspondido. Né? E autor dessa frase, vocês vejam que coisa poderosa, porque, oh meu Deus do céu, essa frase foi escrita há quantos mil anos atrás? Não é? No século 6 a.C. Então, há quase 3.000 anos atrás a frase foi escrita. Traga-me o vinho, no vinho está a verdade. Os gregos tinham uma relação muito diferente com o vinho. Veja, fazendo aqui um parênteses, os países que têm cultura do vinho, não é cultivo de vinho, hein? Não é plantio. O Brasil tem plantio de vinho. Né? O Chile tem plantio de vinho. Os Estados Unidos têm plantio de vinho. Não. Os gregos não tinham meramente um plantio de vinho. Havia a cultura do vinho. É impossível você pensar a Grécia sem o vinho. Assim como é impossível você pensar o judeu sem o pão ázimo, tá? E o cordeiro. É impossível você pensar, por exemplo, Portugal sem vinho, sem azeitona, sem queijo. Portanto, a cultura do vinho é algo muito diferente desta bobagem que hoje em dia existe essa loucura ligada à enologia, que são esses pedantismos, onde o sujeito fica ali, você vai num restaurante, tem um sujeito que é um mequetrefe qualquer, né? O vinho não é algo que necessite de uma técnica para você tomar nem para você entender. Porque se fosse assim, não haveria cultura de vinho. Não estou dizendo que não existam processos de aprimoramento da bebida. Não é? Eu não estou me atendo à técnica, eu estou me atendo à cultura do vinho. A cultura do vinho não é o cultivo do vinho. Há inúmeros países que cultivam vinho e ganham fábulas, fortunas com isso. Você pode ser um cultivador de vinho e você pode não ter nenhuma cultura de vinho. Porque a cultura é da cultura. Não é? Portanto, quando, por exemplo, o padre Antônio Vieira, meu Deus do céu, as inúmeras ligações que o padre Antônio Vieira faz da cachaça com a alma, os poemas que o padre Antônio Vieira tem, os sermões que ele tem, falando da cachaça, da moenda, né?
Como é que você moe? E fazendo os paralelismos da moenda da cana-de-açúcar com a alma, pelo amor de Deus. Né? A caneta tinteiro, por exemplo, ela foi concebida, muito pouca gente sabe disso, ela foi concebida como um processo de metempsicose. Então, a caneta em si representa o corpo. A tinta representa a alma que vai vivendo aquela existência. Então, quando a tinta da caneta acaba, acabou-se a vida, há a morte. Então, quando você enche novamente a carga da tinteiro, renasceu em outro corpo aquela alma. É uma teoria de metempsicose. Tá certo? Há inúmeras coisas fantásticas, né? E que são próprias daquela cultura, daquele país. Os gregos, a relação que os gregos têm com a azeitona. A Grécia é um país muito pobre, muito árido, com um terreno muito difícil, muito difícil. Então, os campos de cultivo são muito estreitos, né? De modo que é como o nordestino com o mandacaru, né? Eles têm uma relação com o mandacaru, como o cerradão, o goiano, notadamente o goiano, a relação que o goiano tem com o piqui, né? Porque na ausência de muitas coisas, então aquele alimento, aquela fruta, aquela árvore, vai entrar na composição e acaba criando o espírito. Uma das coisas que a gente tem, um dos fatores de identificação de uma cultura é comida. Comida é cultura. Isso é algo tão sério, mas é tão sério que, veja, os judeus têm, os cristãos, praticamente a gente não ouve falar nisso, eles não dão, havia essa tradição, ela foi perdida, né? Os judeus têm, há uma trilogia do rabino Newton Bonder, é uma trilogia, uma das coisas mais magníficas que existem, chamada A Cabala da Comida, A Cabala da Inveja e A Cabala do Dinheiro, né? Então, os judeus, os rabinos, o alimento para o judeu é uma relação sapiencial. Portanto, a pessoa, o judeu não come para matar a fome, porque você não mata a fome. O mundo da alimentação é um processo de sabedoria, né? E esse mundo da alimentação, ele foi perdido no Ocidente. Completamente perdido. Tá? Portanto, nós temos aqui de novo, olha a boca de novo, hein? A voz. Tudo isso está ligado à voz. Né? Porque você se reúne através das comidas. Tem uma cena do filme O Poderoso Chefão em que estava a família inteira almoçando. Ele sempre almoçava em família, e é um mafioso, hein? Mas olha a ideia de família daquele... aquele filme é um filme curiosíssimo, sobre todos os aspectos. Então o filho fala uma determinada coisa de negócio, evidentemente negócio da máfia. E ele repreende o filho com educação. Ele fala: na nossa mesa, nós não falamos de negócio. Portanto, é o momento da família. É o momento da voz familiar. É o momento da tradição. É o momento em que você está alimentando. E o que é alimento? Ora, alimento é tudo aquilo que alimenta os nossos 5 sentidos. Não é? Eu sou alimentado pela boca, mas eu também sou alimentado pelos meus olhos. Eu sou alimentado pelos meus ouvidos. Eu sou alimentado pelo meu tato. Não é? Alimento é tudo aquilo que alimenta os nossos sentidos. Portanto, eu posso até comer bem, ter dinheiro e comer a melhor comida do mundo, a comida mais cara do mundo. Isso não significa o valor da comida
não indica qualidade de alimentação. São coisas completamente distintas, né? Então é preciso entender e recuperar aquilo que os judeus entendem como o mundo da alimentação. Aliás, o Jean-Pierre Vernant fala claramente que há 4 códigos definidores de uma cultura. 4 códigos. O código astronômico, veja, céu, hein? O código botânico, natureza. O código zoológico, o homem é um animal. E o código alimentar. Não é? Então nós temos aqui os 4 códigos definidores de uma cultura. São códigos que invocam o céu, a terra, os homens e a natureza. Né? Não existe uma cultura que não tenha esses códigos. Uma. O pecado original é um pecado de boca. Por que Adão e Eva são expulsos do paraíso? Porque eles comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento. É um pecado de boca, é uma infração gastronômica. Cristo, na última ceia, está comendo. Né? Então, os códigos de alimentação estão presentes em todas as culturas. Os deuses comem, hein? E há comidas específicas. Veja que a própria cena onde se desenrola o pecado original é um jardim do Éden, jardim divino. Os deuses gregos têm o jardim das Hespérides, onde tinham comidas específicas para e própria dos deuses. A ambrosia era uma delas. As maçãs que eram guardadas, né, pela serpente Piton. Portanto, havia alimentos próprios dos deuses. Veja como é amplo a ideia da boca, hein? A ideia da nossa voz. Esse mundo vai muito mais além. Né? Voltando, embora a gente não tenha saído, mas vamos voltar para os poetas. Píndaro. Píndaro é de Tebas. Ora, todo mundo sabe que a Grécia era dividida, digamos, tinha 2 cidades-estados muito famosas, que eram exatamente Atenas e Esparta. Né? Píndaro é protegido dos tiranos de Atenas, da Tessália e de Siracusa. Ele é chamado de o príncipe dos poetas gregos. Bem, o que Píndaro faz? Ele faz poesia aliada à música. Então ele adquire uma fama enorme. Né? É um homem profundamente religioso, idealista, uma figura excepcional, sob todos os aspectos. E ele canta em odes as vitórias gregas nas guerras persas, as vitórias dos atletas, etc, etc. Né? E é através desses cânticos, portanto, né, que ele vai adquirindo a fama. Então, o que ele junta? Ele junta a sua voz com a música. Nós já vimos que isso já existia, não é Píndaro que inventa isso. Né? Um outro poeta muito famoso foi Péricles. Né? Quem foi Péricles? Ora, Péricles é precisamente um grande governador de Atenas, no século V. Né? O século de Péricles é exatamente o chamado século de ouro. Né? É o século em que é construído o Pártenon de Atenas. Né? Tá bem? Então, o Péricles como um homem muito versátil, ele vai seguir o modelo de Solon. Solon foi legislador, foi poeta. E, apesar de ser um homem de letras,
ele aplica o seu dinheiro na produção de uma peça chamada Os Persas, que foi a primeira peça escrita por Ésquilo. E ele patrocina, né? Ele estimula Ésquilo e deixa para a posteridade não só o ensinamento de como governar, bem como o ensinamento de que o governante tem que ser culto. E isso para nós, hoje o Brasil, por exemplo, nós somos governados, a gente percebe claramente a diferença e a falta, não é? Que faz um governante probo e culto, porque não há nada pior do que ser governado por um mentecapto, por um corrupto. Por quê? Ora, o governo atinge a coletividade. Então, de acordo com o perfil do governante, portanto, se o perfil do governante for elevado, ele eleva aqueles que ele governa. E o governo dele tem um registro, tem uma marca da elevação da cultura. Se ele for um boçal, ele vai imprimir como marca a boçalidade. E o problema é que as pessoas se acostumam, porque o governante, assim como os nossos pais, são exemplos. Né? Se você não tem exemplo, efetivamente é algo que destrói qualquer cultura. O Brasil vem sendo governado por mentecaptos e corruptos sei lá quantas décadas. Né? Então, o resultado é isso. A nação está em frangalhos. Ela não tem nenhum referencial de alta cultura. Nenhum. É uma tragédia total e absoluta. Um sujeito como era o Lula, por exemplo, que fazia o tempo inteiro apologia à ignorância. Um tipo que fazia questão de dizer que nunca leu um livro. Se nunca tivesse lido um livro, devia ficar calado. Né? Porque ele é o presidente de um país e acha que que cultura não é relevante? Que loucura é essa? Né? Ora, então o Péricles foi um dos governantes exemplares, porque ele construiu grandes coisas e era um homem cultíssimo. Cultíssimo. A grande diferença, a história dos grandes monarcas, dos grandes reis, dos grandes presidentes, seja lá o que for. Quando você vê assim, por que o sujeito é considerado fabuloso? Por conta da cultura fenomenal dele. E aqui você junta a cultura com a pessoa dele, não é? Então, a alma, uma alma culta, é uma luz, é um candeeiro no mundo, é um farol. Então, uma alma culta que alcança o poder, ela ilumina a vida da nação. Por outro lado, se você bota um trevoso no poder, ele vai espalhar igual o olho de Sauros, né? Daquela série do Senhor dos Anéis. Aquilo ali é exatamente a nova ordem mundial. O olho de Sauros, o olho que tudo vê. Né? Onde você tem o mal espalhado em escala planetária. Quando o mal está espalhado em escala planetária, o único referencial que você tem é do mal. Porque vão se perdendo todas as coisas. Né? O Péricles tinha frases de efeitos muito grandes. Uma das frases famosas dele é o seguinte, abre aspas, nosso amor pelo belo não leva à extravagância. Consideramos a riqueza como algo a ser desfrutado, não a ser exibido. Hoje, os ricos não desfrutam a riqueza, eles exibem. Quando nós olhamos qual é a lógica, e às vezes muitos ateus e muitos espíritos de porco, por não conhecer essa regra do amor pela beleza, porque o que é a beleza? A beleza é uma coisa física? Não. Qual é o maior padrão de beleza que existe?
Deus. Para quem acredita? Deus. Para quem não acredita em Deus, quando você olha para a natureza, não tem nada feio na natureza, mas é nada. Tem cor, tem cheiro, tem textura, tem sabor, cada coisa tem o seu lugar. Perfeito, impecável. Então, a gente olha para a natureza, a beleza é inerente à natureza. As coisas. Portanto, há um padrão de beleza, mesmo que seja matemático, cósmico. Não é? Então, considerando-se que Deus é a suprema beleza, os monumentos que são a casa de Deus, como as igrejas, devem refletir a beleza de Deus. Esta era a lógica dos palácios extremamente suntuosos, das catedrais com os seus vitrais. Né? Essa é a lógica do Vaticano. Essa é a lógica, por exemplo, da Mesquita de Santa Sofia. Não é? Essa é a lógica de todos os monumentos antigos, dos jardins suspensos da Babilônia, por exemplo. Das 7 maravilhas do mundo. Ora, aquilo era belo porque aquele belo era a expressão, a encarnação daquilo que ele encarnava e que ele expressava. Por que o Vaticano é bonito? Não é para fazer extravagância ou exibicionismo. É porque é a casa de Deus. Né? E como a casa de Deus, o homem deve, na medida das suas humanas forças, reproduzir tridimensionalmente aquela beleza. E não há nada nem ninguém, só um indivíduo absolutamente insensível, que entra dentro de um local bonito, de uma paisagem bonita, de um palácio, de uma igreja. Não há ninguém que entre dentro de um ambiente bonito e harmonioso que não se sinta tocado pela beleza silenciosa que emana daquele lugar. Então, da beleza emana ordem, emana silêncio, emana moderação, emana simplicidade. Né? E é isso. Quer dizer, hoje em dia, o rico, ele é rico e é estúpido. Então, até isso, o mundo perdeu. Os ricos hoje não conseguem, na sua maior parte das vezes, não conseguem entender nada de nada. É absolutamente árido você lidar com um sujeito que não tem cultura, seja ela material, não estou nem dizendo a espiritual. E é isso que foi transformando o mundo num campo de batalhas tão cruentas. Pois bem, Ésquilo, que foi patrocinado por Péricles. Nós temos 3 grandes poetas trágicos gregos: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Bem, Ésquilo é um dos 3 maiores e é o mais velho de todos eles. Durante 40 anos, ele reina sozinho nos jogos de poesia. Ele só foi desbancado por Sófocles, que era filho de um aristocrata, que participa da Batalha de Maratona. Ora, poucas peças sobreviveram, hein? Tanto de Ésquilo, quanto de Sófocles, quanto de Eurípides. Uma das peças magníficas de Ésquilo é exatamente Prometeu Acorrentado. Uma outra obra é Orestia, Agamenon. Né? Enfim, a gente não vai falar da obra de cada um, né? Porque senão
fica cansativo. Agamenon é exatamente o marido de Helena de Troia, né? Que é a mulher. Quem é Helena? Ela é filha de um deus com uma mortal, né? E Helena tem gêmeos, porque Zeus transformou-se em cisne, cruzou com Leda, e Leda pariu 2 ovos, que são os Dioscuros, né? Desses 2 ovos nasceram Helena e Clitemnestra, né? Portanto, Helena tem uma gêmea, não é? Como a beleza de Helena era tão grande, tão grande, tão grande. E os gêmeos eram Castor e Pólux. Então as 4 crianças, Castor e Pólux, Helena e Clitemnestra, né? Aqui nós vemos algumas coisas curiosíssimas, porque assim, a mãe deles, Leda, teoricamente é uma mortal, não é? Teoricamente. Mas ela é uma mortal diferente, porque ela deu à luz ovos. Ela é ovípara. E a beleza de Helena advém exatamente do seu pai, que é um deus. E como todo deus, certamente tinha uma beleza estonteante. Então ele é a causa da guerra de Troia, né? E em razão dessa questão da guerra de Troia, depois nós teremos o quê? Nós teremos a fundação de Roma. Porque, novamente, uma mulher, né, Vênus, e o seu amante, os filhos, vão e fundam Roma. Então, na derrubada da guerra de Troia, nós temos uma mulher. E na construção de Roma, que será o berço da latinidade e futuramente da cristandade, nós temos uma outra mulher, que é Vênus, né? Então, essas coisas são muito curiosas de nós observarmos, né? Sófocles é um outro grande dramaturgo grego, né? Sujeito culto, jovem, aristocrata, militar. Sófocles era general de Péricles na guerra contra Samos. As suas peças também se perderam, restaram umas tantas, eu acho que restaram 7 só, né? Veja vocês que nós estamos falando de um homem que é um guerreiro, é um general, e ao mesmo tempo um poeta. Percebe? Portanto, esta imagem que nós temos hoje daqueles homens embrutecidos não corresponde à realidade. Não corresponde. E é absolutamente curioso o fato de você ter um general poeta, né, para os dias atuais, né? Bom, uma das peças mais famosas do Sófocles é exatamente a trilogia Édipo Rei, né? Édipo Rei é uma história de horror. Aquilo ali é um negócio verdadeiramente terrível. O Édipo desvenda o enigma da Esfinge, casa com a rainha de Tebas, governa a cidade. E o problema é que ele é casado com a própria mãe. E ele não sabe disso, né? Então, Tebas, a peça começa mostrando a maldição que caiu sobre Tebas, porque a cidade abrigou um parricida, ou seja, um homem casado com a própria mãe, né? Esse homem é Édipo. Então, sem saber, ele mata
o homem que era o seu pai e casa com a mãe. Os gregos tinham uma coisa que era chamada a vingança de sangue, né? As eríneas. Fazendo um paralelo, nós vemos no Antigo Testamento, Deus, quando pune, ele pune a cidade inteira. E às vezes as pessoas não conseguem entender. Porque se foi um fulano especificamente que errou, por que a punição recai sobre a cidade? Aí é preciso entender, né? Nós vemos este tipo de punição, né? Não só nos egípcios, nós vemos essa punição em Israel, né? Nós vemos esse tipo de punição entre os gregos, né? Então veja, Édipo, sem saber, comete um crime de parricídio, né? Mas é a cidade toda que é punida. Então, essas coisas são muito curiosas, né? O terceiro grande poeta é Eurípides. Eurípides já é um outro tipo. Eurípides é filósofo, austero, sujeito recluso, né? Então havia um triunvirato da poesia, que era Eurípides, Sófocles, né? E Ésquilo. Bom, então existe uma peça fantástica de Eurípides, que são as bacantes, né? Geralmente as peças, os autores amadurecem muito, né? Os escritores, você tem uma obra de juventude e você tem uma obra de maturidade. As obras da maturidade têm uma tendência a serem exatamente pela maturidade, né? Pela vivência, obras realmente magníficas. Então, uma das obras da maturidade do Eurípides é exatamente as bacantes. Ele já estava velho, estava vivendo na Macedônia, né? Ele sai de Atenas e vai para a Macedônia. É uma peça ambígua, porque ao mesmo tempo que ela é brilhante, ela é absolutamente aterrorizante. Na peça, Dioniso, que é apresentado como um deus jovem, e esse deus deu ao homem o conhecimento do vinho, portanto da colheita e do cultivo da uva. Veja que a uva não é, novamente, dentro do mundo da alimentação, a uva não é um alimento mortal, mundano. Portanto, quando Dionísio transfere para o homem o cultivo da uva, ele está dando um saber divino. Então há alimentos, como o mel, por exemplo. Existiam plantas dentro do paraíso, né? Então, quais são as plantas bíblicas? Por exemplo, por que ornava as colunas do Templo de Salomão as flores da curcubitácea? O que é uma curcubitácea? Todo mundo conhece. Vulgo abóbora. Portanto, preste atenção a isso. Ora, se você tem uma flor de curcubitácea que orna as colunas de Joaquim e Boaz, que guardam a entrada do Templo de Salomão, perceba que nós estamos diante de uma flor que não é comum. Sabe-se que Salomão tinha um verdadeiro delírio, no bom sentido, com orquídeas. As orquídeas do rei Salomão. Por quê? Não é? Aquela passagem famosa de Cristo: olhai os lírios do campo.
Por que o lírio? Por que a figueira? Percebe? Então nós temos uma série de símbolos de flores, de animais, de plantas, de comidas, que ao longo de todas as culturas nós temos marcados pelas tradições dos diferentes povos árvores divinas, comidas divinas, flores divinas, profissões divinas, e tem aquelas que são mundanas. Isso, evidentemente, entra dentro do campo dos estudos de símbolo, né? A história da arte tem muitos livros sobre isso, fantásticos. As igrejas católicas latinas e bizantinas são repletas de símbolos, não é? Então, o que significa aquilo ali? As pessoas entram hoje em dia e acham que aquilo tudo é mera decoração. Isso aqui é uma verdadeira tragédia, o sujeito entrar. E até os padres, hein? Eu já conheci vários que não dão a menor pelota para a arte sacra. Quer dizer, isso é algo verdadeiramente apoplético, quando o sujeito perde a noção da sua própria casa, né? E do que ela significa. Então, voltando, esse Dioniso, na peça As Bacantes, ele visita Tebas. Ele está cercado por um séquito muito alegre, porque ele está disposto a provar que ele é Deus e que precisa ser venerado. Diz-se que Dionísio é filho de Zeus com uma tebana. O rei de Tebas é Penteu. Penteu é um homem irritável, inflexível. Ele não aceita Dionísio e prende Dionísio a ferros. Bom, qual é a reação de Dionísio? Dionísio é um deus que confere a loucura, não é? Por exemplo, Apolo, os oráculos de Apolo. As mulheres entravam em êxtase e profetizavam. Dionísio também. Há o êxtase dionisíaco, né, da bebedeira, da chamada divina loucura, né, do embebedar-se de Deus. Não é embebedar de ficar bêbado com uma bebida alcoólica, não. É o embebedar-se de Deus. É um êxtase místico que nós teremos. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila está tomada, ela está embebedada de Deus. Os místicos se embebedam. E se embebedam de tal forma, o corpo deles passa a ser o corpo do Deus ou de Deus. Então, há vários místicos cristãos, São João da Cruz, né, que vai falar da embriaguez divina. Então, o que Dioniso faz? Dioniso embebeda, enlouquece as mulheres de Tebas, porque o rei de Tebas o prendeu. E envia as mulheres para as montanhas. Elas estavam lideradas pela mãe de Penteu, agave. Veja, agave é o nome de uma planta, hein? Essa planta agave muito pouca gente sabe, por exemplo, que agave é a planta que faz a tequila no México, né? E tem um tipo de agave usado no Brasil que é uma agave cuja, se você cortar a ponta, diz a chamada medicina rústica, né? A medicina popular, que ela, a ponta da agave, você faz determinadas coisas com ela e ela protege, tem fins profiláticos, tem fins terapêuticos, tem fins protetores, etc, etc. Então a mãe de Penteu chama-se Agave. Voltando. Ora, ela envia, portanto, Dionísio envia as mulheres para as montanhas e as bacantes, que eram seguidoras dele, festejam. Ao mesmo tempo, Dionísio enlouquece o próprio Penteu, atrai Penteu para a festa das bacantes,
Lá Penteu é morto por sua mãe, que ela está enlouquecida, ela está possuída, durante um frenesi animalesco. E pronto. Ele é substituído por um mensageiro que descreve o ocorrido na montanha. Né? É uma coisa impressionante as bacantes. Tem uma cena das bacantes em que a mãe de Penteu, Agave, arranca a cabeça de Penteu. Né? Coloca na ponta de um tirso. E a cabeça é carregada, né? Muito bem. Isso é o castigo de um deus, hein? Os deuses, quando castigam, não fica pedra sobre pedra. Evidentemente que de todas as tragédias, as bacantes é realmente uma apoteose, sob todos os aspectos. E aqui, para encerrar o nosso programa de hoje, vamos lembrar de um outro poeta, é um outro gênero, que é Aristófanes. Né? Aristófanes tem um gênero que os atenienses especificamente gostavam muito, é a comédia. Os outros eram tragédia. Aristófanes é a comédia, que também acontecia durante o festival de Dionísio na primavera. Aristófanes é um sujeito religioso, mas ao mesmo tempo irreverente. Então as peças dele mostram isso claramente. Né? Portanto, Aristófanes é tido como o inventor da comédia. Tá? A sua peça, por exemplo, As Aves, é um negócio absolutamente magnífico. E ele tem outra, As Vespas, Os Babilônios. Como eram peças cômicas, os teatros enchiam, né? E ele vai ridicularizar os generais, os estadistas, os poetas, os filósofos. Ele tem um humor inventivo, jovial, ao mesmo tempo mundano. Né? Ele brinca com as palavras. Brinca com as palavras. Ele cria jogo de palavras. É uma coisa muito curiosa, porque quando você vai ler as peças de Aristófanes, dependendo de como ele usa a palavra é uma espada. Ela mata. Ela fere. Ela degola. Né? Então, isso é que faz o brilhantismo da alta cultura. Porque você tem os gênios que manobram, no bom sentido, né, de tal forma com as palavras, com as letras, com a literatura, que o grau de aprendizado disso é absoluto. E à medida que o sujeito vai lendo clássicos, né, ele vai entrando dentro daquele mundo. E aquele mundo passa a fazer parte dele. Então, o Aristófanes vai... hoje, quando a gente tem uma peça de comédia, normalmente elas são uma bufonice só. E não tem nenhum ensinamento, tem nada. Nada. É de uma pobreza, é um humor rascante, né? é um humor tamanqueiro. Aristófanes não faz humor, é comédia. E aí é preciso entender o que é uma comédia. Né? Uma comédia não é simplesmente para fazer o sujeito rir. Tem que entender o que é o riso. Hein? Henri Bergson tem uma obra chamada O Riso. O homem é o único animal que ri. O que significa o riso na face humana? Novamente a boca, hein? A voz. Né? Então essa comédia, ela não é simplesmente um humor desleixado, descompromissado. Não é a Porta dos Fundos. Não é o Faustão.
Não é. Né? Aristófanes, as palavras dele são verdadeiramente jogos. E aqui eu não estou usando de força de expressão, não. É um jogo de xadrez. Então, através daquele jogo, ele vai movendo as peças. E como todo jogo, evidentemente, você tem regras que regulam o jogo. E certamente todo jogo tem que ter oponentes. Alguém vai vencer e alguém tem que ser aniquilado. Né? Portanto, é assim que as coisas vão acontecendo. Né? Veja que, somente por esse pequeno passeio aqui, nós já vimos que a forma, portanto, de lidar com a palavra, com a poesia antigamente, era completamente diferente. Então nós precisamos de recuperar isso. Pois muito bem. Vamos ficando por aqui. Nós vamos, como eu disse, continuar esse nosso assunto das súmulas de literatura portuguesa. Não entrei ainda, né, na literatura portuguesa, mas porque eu me dei conta que talvez fosse pertinente, importante fazer um recuo, um pequeno recuo na história da poesia, na história da palavra, para depois a gente chegar à palavra em Portugal e para depois a gente chegar à palavra no Brasil. Tá bom? Fique em seguida com a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um abraço.